Boa noite, pessoal! Aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. Lembrando você que nós estamos na segunda temporada. E além de estarmos na plataforma do YouTube, nós também estamos, olha que legal, Spotify, Amazon Music e também na Apple Podcast. Então dá para você ouvir a gente enquanto faz as suas atividades normais. E o assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre concursos públicos. E provavelmente o ano que vem é um ano que promete além dos anos vindouros na questão de concursos públicos. Como estudar, o que fazer, eu preciso decorar, eu tenho que comer todo aquele material, eu tenho que fazer uma pilha de livros e dormir em cima dele para que por osmose isso venha para dentro de mim. Como resolver essas indagações, essas dúvidas todas? Então, se você está vendo que esse assunto rende, já aproveite. Compartilhe com o maior número possível de pessoas. Vamos fazer o conhecimento ser disseminado, porque quanto mais dividimos o saber, mais multiplicamos o conhecimento. E com a gente esta noite, para nos ajudar a compreender esse processo de estudo especificamente para concurso público, está o... Boa noite, pessoal. Eu chamo William. Sou graduado em serviço social, amo a minha profissão e também sou concurseiro, viu, Carlinhos? Gosto muito de fazer concurso público. Há anos eu venho, vivenciando essas experiências. Cada concurso é uma experiência diferente. Então, eu sou grato pelo convite e espero que essa noite a gente possa conversar, falar sobre o procedimento de dicas, de técnicas para poder estar realizando uma prova, como fazê-la. E espero poder ajudar vocês e que a gente tenha uma conversa muito legal. Nossa, William, eu que agradeço assim você ter encontrado um tempo dentro da sua agenda para poder estar aqui com a gente, para poder compartilhar com as pessoas que nos acompanham aí a respeito desse assunto. Obrigado mesmo, de coração. Além do William estar com a gente... Oi, boa noite, eu sou a Isabela, eu sou médica graduada no exterior, fiz o processo de revalidação através da prova do Revalida pelo INEP. Já obtive minha aprovação, ainda estou aguardando o documento chegar, mas graças a Deus já aprovada. Então já passei bastante aí pelos exames, pelas provas da vida, as formas de estudos. Então espero que a gente possa agregar bastante aqui nessa noite. No momento estou fazendo uma pós-graduação em emergências e medicina intensiva. E é isso aí, a gente descobre, a gente faz uma faculdade e depois a gente descobre que a vida toda é o estudo, A gente sempre vai estar atualizando e melhorando os nossos conhecimentos. Que legal. Muito obrigado também, Isabela, ter encontrado aí um tempinho no corre-corre da vida para poder estar aqui abrilhantando a nossa noite. Obrigado mesmo, de coração. Nada. Mas aí, para vocês, e quando você estiver respondendo assim, você entendeu que tem condições de agregar, pode participar da fala do William sem problema nenhum e vice-versa, que é um bate-papo que a gente está construindo esta noite. Perfeito. Existe, assim, uma metodologia ou cada pessoa, até mesmo porque você dá aula ensinando pessoas a como participar de concursos públicos. Como que funciona, William? Carlinhos, eu acredito que cada pessoa ela vai encontrar o seu processo e a sua forma de aprendizagem. Então tem gente que vai aprender lendo, tem gente que vai aprender ouvindo, tem gente que vai aprender lendo e escrevendo, Então é importante que a pessoa ela consiga identificar qual que é o processo que ela tem para facilitar a aprendizagem dela, sabe? Então é importante, ter ideia de que técnicas de respiração ela é de extrema importância antes de fazer a prova, a alimentação antes da prova, dias antes da prova, não só no dia, identificar alimentações que incentivam o cérebro a funcionar, é muito importante. Então é importante você estar hidratado, é importante você não comer comida pesada naquele momento, um dia antes ou no dia da prova. Então são técnicas que a gente vai aprendendo no dia a dia e na medida que a gente vai, realizando as inscrições e fazendo as provas. Entendi. Olha,
Desculpa, mas eu tenho que perguntar, perguntar. principalmente porque nós temos uma médica na mesa, e já que você falou da questão da alimentação, surgiu uma questão aí do Enem de uma menina que levou uma feijoada para a hora da prova. Ah, é? É, Eu não vi. Eu, pessoalmente, bom, como médica posso falar também, eu contraindicaria. Com certeza levar uma feijoada para uma prova, porque concordo plenamente, sempre prestei bastante atenção nos períodos, no momento de prova, sempre prestei atenção no que eu ia me alimentar, evitava frituras, comida pesada, porque o nosso sangue ele vai ir totalmente ali para a parte estomacal, então vai faltar sangue, vai faltar oxigênio no cérebro e vai atrapalhar você responder bem suas provas. mas apareceu aí nas redes sociais, William, essa história da menina, certo, que levou uma feijoada durante o exame do Enem que teve aí esse final de semana. Olha só. Imagina o incômodo Como também dos será que ela outros, foi? né? É verdade, porque quando eu vou fazer a prova de concurso, né, na hora que eu vou abrir a barrinha ali que eu levo, uma barrinha de cereal, ou uma barrinha de um chocolatinho que eu gosto, eu fico abrindo devagarzinho, para não incomodar o candidato, né? Tem gente que talvez já abre, fazer barulho para ver se desconcentra. Não, mas eu abro devagarzinho. Agora imagina uma feijoada. Destampa o negócio Esse ali. cheirão. Ó, Carlinhos, aí eu vou começar a participar. Participe. Eu vi isso aí, mas às vezes é aquilo ela levou ao pé da letra, porque a barriga cheia pensa melhor, vai saber? Ah, não sei. Não. A médica Eu, aqui... eu realmente discordo. Ah, então, Realmente eu também não. Mas voltando aí na questão da preparação em si, né? Deixando de lado um pouco da alimentação, conforme você mesma disse, uma alimentação mais natural, mais leve, Sim. mais leve. Tá, mas antes de entrar nos estudos propriamente dito, o que fazer com o sono? Dormir muito bem. Com sono na hora da prova ou com sono antes Não, da prova? Às vésperas, como se preparar? Carlinhos, o sono ele é uma peça fundamental para o ser humano, em todos os sentidos. Em sentido de saúde, de recuperação de saúde, de concentração, de descanso e recuperação do corpo. Então é importantíssimo que o candidato ele durma bem, né? Dias, eu recomendo dias antes da prova, para que ele chegue na prova e o cérebro dele esteja no melhor funcionamento possível. Então, o sono é de extrema importância. É aquela pessoa que ali perto da prova, né, na semana da prova, fala, agora eu quero repassar tudo nessa última semana, e aí passa noites virado, com certeza vai chegar na prova e o preço vai chegar, a conta chega. Então é muito importante mesmo ter um bom sono, pelo menos aí umas 8 horas, né, até 6 a gente ainda aceita aí uma boa noite de sono, né, bem descansado, para poder chegar no momento da prova e tá com o cérebro ali a mil, as sinapses bem Viu, Carlinhos? calibradas. Eu já participei também de muitos concursos, muitos. E quando é concurso que você tem que viajar, pegar a estrada, eu já fiz São Paulo, eu fiz Belo Horizonte, não, mas eu não consigo. Eu não consigo relaxar para descansar. Uma vez eu fui fazer uma prova em Belo Horizonte, são quase 8 horas de viagem. Cheguei lá moído, de vinha. Não passei. É. Não, mas aí numa situação dessa, o ideal seria a pessoa ir um dia antes e pernoitar no local? Eu recentemente fiz um concurso que eu gosto muito, que é um desafio para mim, que é uma banca que é do TJ São Paulo, né, que é uma banca que eu acho muito boa, que é a VUNESP, e ela desafia o candidato, né, eu acho que o TJ de São Paulo, quando ele abre um edital e solta o edital, a banca quer realmente saber quem que tá entrando dentro do TJ. Certo. Eles não estão brincando, né, e foi em Campinas a prova, e eu fiz isso, eu fui um dia antes, eu dormi em Campinas, para que no domingo eu pudesse fazer a prova com mais tranquilidade, sabe? Porque eu acho que viajar de madrugada ou no dia da prova, para você chegar e encontrar o local, né, para você conseguir entrar, chegar no horário certo, eu acho que isso gera ainda mais ansiedade. E isso tudo na hora de fazer a prova conta, Carlinhos. Entendi. O Conta. TJ que o William está falando é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É. Que legal, William. Nossa, maravilha. Eu tenho esse mesmo hábito. Eu sempre vou. Eu já fiz o Revalida, a parte teórica, eu fiz 2 vezes. Depois a parte prática também foi 2 vezes, e nenhuma delas foram aqui. Agora, as minhas provas de residência, que também tem, né, essa pegada, esse estilo,
estão sendo aqui em Pouso Alegre, isso é ótimo, assim, tô sentindo em casa, é maravilhoso você ter o privilégio de fazer a prova na sua própria cidade. Mas quando se trata de viajar, eu também prefiro chegar um dia antes, ter tempo para descansar ali na cidade, e depois da viagem ali também não repasso mais nada, fico tranquila, somente aguardando a prova. Maravilha. William, e aquele tipo de prova que uma questão errada anula uma certa, como lidar com isso na hora da prova? Não fala isso pra mim não, Carlinhos. Por causa de quê? Porque eu fui muito bem numa prova, Tribunal de Trabalho, por conta disso eu não consegui. Então, mas isso daí, Carlão, é revelamento, não é revelação não, sabe? É revelamento. Com certeza, com certeza. Sabe? Então aí eu captei a vossa dúvida. Eu ia perguntar. Grandioso guru. Geralmente, Nós estamos conectados, Carlinhos. Nós estamos conectados. Geralmente, né, a banca que mais utiliza, né, esse tipo de questão é a Faculdade Carlos Chagas, e também é importante que a pessoa não volte na questão. Carlinhos, eu vou ser bem sincero para você. Quando você está fazendo a prova, você começou a fazer a prova, sua mente está mais tranquila. Então, é muito mais fácil você responder naquele momento a questão certa e continuar respondendo aquilo que você sabe, do que você ficar muito tempo parado nela ou voltar nela depois, ou na hora de passar para o gabarito mudar a questão. Isso acontece muito, principalmente eu gosto de dar aula para concurso, eu tenho as minhas alunas ali do concurso de serviço social, né? E assim, sempre quando elas vão relatar que elas mudaram a questão na prova, a questão que elas tinham marcado anteriormente, né, estava certa. E essas provas, né, que acerta uma, anula a outra, são provas que a gente tem que ter muita atenção, né? Então, respirar, ter cuidado com a ansiedade, não voltar e não trocar a questão é uma dica que eu dou, que eu acho que faz sentido, e pelos relatos, sempre quando troca, erra e aí ela perde. Além da questão, ela perde outra questão. Até mesmo porque final de prova, se perguntar teu nome, você... Ai, gente, deu um branco, como é que eu chamo? Exatamente. Eu sou o tipo de aluna que sempre fica até o final da prova. Tá ali os últimos minutos e eu tô ali. Não porque, não sei, mas eu sou dessas. Eu gosto de ler, prestar bastante atenção no que eu tô fazendo mesmo, para não precisar voltar na questão. Porque todas as vezes que eu já fiz isso, e não nas minhas provas já, assim, como se fosse um concurso, né, as provas aqui do Brasil, mas as minhas provas ainda na faculdade me aconteceu muito isso. Então, aprendi mesmo levando esse tipo de erro aí e não faço mais, trocar questão de jeito nenhum. E acontece, né? Porque você tá com a cabeça ali fresquinha. Então a probabilidade de acerto é muito grande do que depois você já consumir um bom tempo ali raciocinando e mentalmente já desenvolvendo um cansaço e depois voltar para revisar aquilo que você estava com a mente fresca ali. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que assim eu uso muito para me tranquilizar durante a prova, porque também é uma prova, são sempre provas muito longas. Então, assim, você também se sente cansado ali, porque por mais que a gente já tenha uma rotina de estudo de bastante horas, né, ali estudando, em casa você para, você toma uma água, você toma um café, vai no banheiro, e ali, até para você ir no banheiro, é uma certa burocracia, né? Então, assim, no momento de prova, eu sempre levo os meus lanchinhos também, eu fico bem preocupada de incomodar, mas a gente precisa levar. Para mim sempre foi muito importante, porque naquele momento, assim, que eu já fiz ali umas 20, 30 questões, o pescoço já doeu, já deu aquele cansaço, eu paro. É até engraçado, eu encosto e como meu chocolate como se não estivesse naquela sala, tipo, não estou fazendo prova no momento, como ali um chocolate, ou então se realmente já está demais, eu peço para ir no banheiro para dar uma volta, uma espairecida e volto para continuar fazendo a prova. É importante isso, de dar uma refrescada na cabeça. Maravilha. Falando em não errar, nós não podemos errar na hora da contratação das empresas, né? Exato. Exatamente, meu querido. Olha, estamos falando aqui de concursos públicos. E concursos públicos, cá entre nós, e eu tenho uma certa experiência no assunto, né, William? Afinal de contas, agora em janeiro, 34 anos de serviço público. E aí você pode estar pensando, nossa, mas tão novinho assim, com 34 anos de serviço público? É que naquela época a gente podia entrar quando criança, tá? Brincadeira. Mas o que acontece?
a gente vê que nem sempre quem passa em concurso público é aquele que está apto a desenvolver a função pública. Agora, você, empresário, não precisa ter esse dissabor de esperar contratar para depois identificar se o colaborador que você contratou é apto ou não para aquela função que você colocou ele. Como que você resolve isso? Basta entrar em contato com a BM Vagas. Você passa as qualificações necessárias para a vaga que você tem à disposição. A BM Vagas, dentro do seu sistema, com milhares de currículos cadastrados, ela vai indicar para você aquele que melhor se adequa à vaga disponibilizada e a probabilidade de acerto é muito maior. Você não tem que fazer análise de currículo, entrevista e nem aquelas dinâmicas em grupo. Basta tão somente entrar em contato com a BM Vagas. E eles têm condições de atender em todo o território nacional. E o contato deles está aí na telinha. Pensou em contratação? BM Vagas. Retrocedendo um pouquinho, já que a gente falou da prova, a gente falou de necessidade de viagem, a gente já falou da alimentação, agora vamos falar então da preparação para a prova. Perfeito. Precisa estudar tudo aquilo que está no edital, William? Carlinhos, sim, eu gosto muito, né, quando sai o edital. A primeira coisa que eu falo para meus alunos, né, pega o edital, vê o que vai cair na prova. Geralmente, né, para a área de serviço social é muito português, conhecimentos específicos, alguma coisa de matemática em algumas provas, algumas não, e informática, né? Então você deve pegar o edital e ir falando qual que eu tenho mais dificuldade, o que eu tenho, né, mais facilidade, e começar a estudar e fazer o cheque daquilo que está no edital. Eu não recomendo para eles que eles estudem muito, igual você está falando, né? Porque chega um determinado período de estudo que eu acho que o cérebro ele já começa a não absorver mais tanta informação, né? Então a banca ela publica o edital com antecedência. Se você pegar o edital e estudar o que está no edital, porque é o que tem que cair na prova, né? Você consegue com calma. Geralmente eu indico para eles estudar 1 hora e meia e depois resolver 10 ou 15 questões da matéria estudada. Porque a prova é feita do quê, gente? Ela é feita de questão, né? Você está na prova para responder o quê? Questões. Então, estuda e responde questões, né? E aí, quando eles vão responder as questões, eu vou ensinando técnica para eles de, né, como responder aquela questão, né? Então, eu gosto muito de ir com uma canetinha na mão mesmo e eu vou marcando tudo, sabe? Exceto, né, lá né, na pergunta, por exemplo, né? Exceto, para a gente saber o que a gente está respondendo ali. Mas também tem coisas que vêm dentro da questão que eu já falo para eles ir eliminando, como palavrinhas assim, exclusivamente, somente, entendeu? Então, assim, são técnicas que a gente vai passando para os nossos alunos, né? E até para a gente, quando faz concurso, que você tem maior chance de acerto naquela questão. Se for uma questão de 4 respostas, né, 2 ali, você já consegue eliminar, você fica com 50% de chance de acertar a questão, né? Então, eu acho muito importante, Carlinhos, estudar 1 hora por dia, 1 hora e meia no máximo, e resolver 15 questões daquela matéria. Maravilha. Porque tem gente que fica muito ansioso, ou então tem gente que fica estudando muito. Eu já fiz isso, entendeu? Eu já estudei muito. E eu não fui bem na prova, porque eu fiquei muito ansioso, eu me cobrei muito, então, e nem absorvi tanta matéria. Então, Porque também não tem a ver só com o tempo que você estuda. mas Tem a ver com a qualidade do seu estudo, né? Do seu tempo de estudo. Porque às vezes você fala, eu vou estudar 6 horas e você estuda forçado. Eu tenho que ver 6 temas hoje, sim ou sim. Então, vou ler esses 6 temas e você se obriga nessa situação e acaba, realmente, chega um momento que o cérebro ele para de absorver. Agora, se você pensa em um tempo que te dá qualidade do estudo, que realmente faça você absorver, uma coisa que eu usava muito, acredito que você conheça, o sistema Pomodoro.
de 90 minutos estudando e 10 minutinhos de pausa. Isso funciona muito, pelo menos para mim, para o meu cérebro, me ajuda muito, porque realmente chega um tempo ali que o cérebro estafa e nada mais entra. E aí você está perdendo o seu tempo. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo o seu tempo. Certo. E agora, enquanto médica, qual o melhor período para a pessoa estudar? Existe uma regra geral ou vai de pessoa para pessoa? Parte da manhã que acordou ali está com a cabeça fresquinha ou à noite antes de dormir? Porque às vezes a pessoa está o tempo dedicado para o estudo, para aquele concurso, mas tem pessoas que estão trabalhando e aí tem a rotina dela e aí ela precisa encaixar o estudo do concurso dentro da rotina. E aí, o que você orienta? Olha, realmente vai diferir mesmo de pessoa para pessoa. A gente não tem como fazer aqui, fechar um horário que é ideal, mas a gente percebe que realmente pela parte da manhã é melhor. Então, se a pessoa ela não tem a disponibilidade de escolher o horário, eu indicaria que ela dormisse mais cedo e acordasse mais cedinho, né, tomasse ali um café para despertar e começasse os estudos pela manhã, realmente ali com a cabeça, a mente mais fresca. Eu acredito que o estudo fica bem melhor, rende mais. Pela sua experiência, William? É a mesma coisa, eu concordo totalmente com ela. Vocês combinaram, né? Mas assim, eu acho também que vai de pessoa para pessoa, porque tem gente que tem mais facilidade de concentrar e de estudar de manhã, e tem gente que rende mais à noite, né? Só que depois que a gente dorme, a pergunta que você fez do sono, se é um sono de qualidade, quando a gente acorda, né, o nosso cérebro, o nosso processo de aprendizado talvez seja mais facilitado, mais favorável naquele momento para poder absorver o conteúdo e ter um momento de qualidade. Sim, eu tenho um adendo, na verdade, né, que eu falei como médica que indico o horário da manhã, mas eu sou uma pessoa super noturna. Muito noturna. Então, assim, os meus estudos quase sempre é à noite, ali na madrugada dentro, mas é a minha forma, né? E assim, é igual você falou. Sim. Aquela pessoa que não tem a disponibilidade, porque eu saindo da faculdade, eu tive a oportunidade de poder ficar em casa, só mesmo estudando para me dedicar para a minha prova do Revalida, né? Mas outras pessoas que precisam trabalhar, que precisam adequar ali, então realmente o conselho vai depender mesmo. Mas para mim é incrível, porque realmente meu cérebro ativa à noite. Certo. E Isabela, você recomenda ou também vai depender de pessoa para pessoa um apoio medicamentoso? Olha, é importante, sim, um apoio medicamentoso para aquelas pessoas que realmente não conseguem controlar, né? A gente tem várias técnicas de respiração, que a gente acabou de falar, várias formas, meditação, oração, a fé também é muito importante, Ótimo. ajuda muito a pessoa ali a controlar a ansiedade, sim, mas existem as pessoas que mesmo com todas essas técnicas, elas não conseguem controlar a ansiedade. E aí a gente já está falando de uma ansiedade patológica. Certo. Então, sim, realmente é necessário, nesses casos, passar por uma consulta médica para que seja feito um uso de medicação. Certo. E a cafeína ajuda a pessoa a ficar mais ali atenta ou é mito? Olha, voltamos de novo, né? Que na medicina nada é 100%, né? Tudo nosso é 99%. Então, assim, a cafeína, ela é realmente um estimulador do sistema nervoso central. Então, assim, ele vai deixar a pessoa ativa, sim, mas vai ser de pessoa para pessoa. Porque assim como as medicações, né, para cada um, então um toma uma dose X e o outro toma uma dose maior. Então, em relação ao café, é a mesma coisa. Vai depender da sensibilidade que a pessoa tem, que o sistema nervoso dessa pessoa tem para responder a essa cafeína. Então, assim, é verdade que deixa ativo, mas vai existir pessoas que vai dizer, não, comigo não funciona. E também é verdade. E outra coisa também, tem que ter cuidado com a cafeína, porque ela pode te deixar mais alerta para poder responder a questão, mas ela pode também te dar gatilhos de ansiedade naquele momento, né? Ela pode ter um efeito contrário. E aí na prova, exatamente, e aí na prova você começa a suar frio, sentir palpitação, e aí uma situação que poderia te favorecer acaba te prejudicando. E uma dica aqui em relação à medicação, porque a gente fala procurar ajuda médica e tudo mais, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm a própria automedicação. Olhar no espelho e falar o que eu vou te respeitar. E vou conseguir, né?
Então, assim, se você quer se automedicar, não indico, contraindico totalmente, mas se você quer se automedicar, por favor, faça isso pelo menos 15 dias antes da sua prova. Porque os efeitos adversos podem chegar, você nunca tomou aquela medicação, eu ouvi falar que tal medicação ajuda a fazer um bom exame, aí você vai e toma aquela medicação no dia da sua prova e você tem todos os efeitos adversos que tem lá naquela bula, que ninguém mais tem, mas você tem. E aí você perde a sua prova, você tem gatilhos ali, sudorese, você pode, né, suar bastante e ficar com a visão embaçada e aí simplesmente perder a prova e perder o seu tempo de estudo que você se dedicou tanto tempo. Então, lembrando que a doutora Isabela não recomenda a automedicação. De jeito nenhum. Fique frisar bem isso, porque o pessoal adora depois fazer cortes e postar aleatoriamente. Ela não recomenda, mas a gente conhece o brasileiro como que é, até mesmo porque os laboratórios, eles meio que incentivam a automedicação por conta das propagandas que fazem dos medicamentos a todo momento. Então, esse fica aí o alerta. Fala, meu amigo. Falando, a gente falou mais no começo, falando sobre alimentação, falando sobre também a alimentação antes da prova. Então, vamos falar do Fit Mineira, que é uma comida fit, mais levinha, deixa o estômago mais tranquilo para você poder fazer a prova. Vamos lá. Estamos falando aí de concurso público, citamos até a situação de uma menina aí que no Enem levou uma feijoada. Não é para você levar a marmita da Fit Mineira para lá. A marmita da Fit Mineira é para você consumir na sua casa ou no seu trabalho, não numa prova de concurso, certo? Então, é uma maneira de você ter uma alimentação saudável, porque amanhã você é resultado daquilo que come hoje. E a gente não se preocupa com isso. A médio e longo prazo, a conta chega. Então, se você quer ter uma alimentação saudável, nutritiva, com cardápio variado, você precisa entrar em contato com a Fit Mineira. A Marcela tem condições de te atender dentro das suas necessidades. E aqui a gente vai fazer prova social. Carlão, como é que é o esquema aí da Marcela? Eu vou falar para você. Eu comecei a comer e a questão da marmita dela, que eu já sempre falando, né, é o sabor daquela comida. Quando fala de fit, aquela comida, acha aquela comida sem gosto. A comida dela é saborosa, é num tempero e é a praticidade. Chegou lá 5 minutos no micro-ondas, esquentou, fica perfeito. E não fica aquele gosto de micro-ondas também não, fica perfeito. Então, pensa bem na questão da sua alimentação. Somos o resultado daquilo que comemos. Pensou em alimentação saudável, nutritiva, balanceada e com precinho acessível? Fit Mineira. E falando que conheceu a Fit Mineira por intermédio do podcast, o cafezinho vai na faixa. Voltando aqui, meninos. Deu até fome agora, né? Ué, Carlinhos, até vou recomendar, se o concurso for aqui em Pouso Alegre, né? Nada melhor do que comida fit. Antes de fazer a prova, se for à tarde ou dias antes, tá aí a Fit Mineira. Aí, ó, pronto aí, ó. Aí, Marcelo, ó, já ganhou o garoto propaganda aí, ó, o William. Ó, garoto. Ô, Carlinhos, eu tenho que falar mais um pouquinho. Fale. Eu sou mais gordinho e eu gosto daquele prato caprichado. Aí, um dia, primeira vez que eu vi, falei, isso que não vai dar pra mim, não. Na hora que eu comi, não é que ela te sustenta, ela ajuda. Ó, Marcela, top sua marmita, viu? Ó, sob medida, segundo o Carlão. Sabe? Meninos, mas isso aqui é legal, sabe? Pensar sobre todas essas hipóteses que podem acontecer, né? Agora, aproveitando, como é fazer uma faculdade no exterior? Conta pra gente, que a gente tá curioso também pra saber. Ué. O William tá ali, ó. Pergunta, vai, pergunta. Olha, a faculdade no exterior, ela foi uma oportunidade que me surgiu, que realmente não estava nos planos, né? Eu estava morando no interior de Rondônia, no período antes de eu ir para lá, né? Fronteira com Bolívia, então, assim, facilitou o conhecimento dessa faculdade no exterior. É uma possibilidade, né? Os custos são bem melhores, sim. O ensino, a medicina é a mesma no mundo inteiro, então eu terminei lá e passei a me dedicar aos estudos no Revalida e não tive dificuldade nenhuma em relação à medicina, né? Perfeito.
A maior questão em relação à prova pode ser aí o SUS em si, é a parte de leis do SUS, né? Então a gente vai falar de Brasil. Mas a medicina, ela é igual, ela é bem no mesmo nível. E assim, dificuldades a gente sempre vai ter. E assim, eu acho que todo mundo que já saiu do Brasil alguma vez vai concordar comigo em relação a isso. O Brasil é o melhor lugar do mundo. Eu não sei se é a minha casa, sinceramente, mas você não se sente em casa, né? Eu passei por situações de xenofobia, de ter sido tratada em público mesmo, assim, com descaso. Não tive muita dificuldade com a língua, porque o brasileiro ele é meio sem vergonha, né? Então, assim, a gente dá aquela embromada, chega lá e fala Coca-Cola, e não é Coca-Cola, gente, é Coca-Cola mesmo, tá? Não muda, não passem essa vergonha, porque todo brasileiro é zoado por isso. Acha que é só botar um U na palavra. Eu fui viajar recentemente pro exterior, né? Tava eu com a minha esposa. Eu pedia tudo em português, chegava no final e falava graças. Graças. Aí minha esposa, aí virava a pessoa, né? Brasileiro. Eu falava, sim. Não, mas é exato. Eu lembro, assim, já falando disso, né, de rir, eu cheguei a primeira vez, eu já tinha sido avisada da Coca-Cola. E aí eu cheguei numa venda. Coca-Cola. E aí pedi uma Coca-Cola e eu precisava comprar copos. E aí eu fiquei cuepo. E a mulher olhava pra mim assim, não tenho ideia do que você tá pedindo. Não, mas acho que a gente empolga, entendeu? E É, aí, não sei se tá me entendendo, mas misturava tudo. mas assim, até nisso aí a gente tem a parte da dedicação de cada um, é claro, né? Então assim, quando eu escutava uma palavra diferente e no como meio que é das copo? aulas, copo é vaso. Né? Eu passei um apuro aquele dia pra comprar copos pra confraternização da sala. A esposa falou assim, amiga, desce lá na recepção e pede janta, né? Pede jantar. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí desci. Chega, falei, a mulher não me entendeu. Falei, peraí, voltei. Falei, não, desce você lá, porque você que vai conversar com ela, porque a minha esposa fala espanhol e fala inglês. Então eu tava tranquilo ali, né? Porque se passasse aperto, tinha alguém Então pra tua esposa armou uma pra ti, Eu né? acho que Verdade. sim. Armou. Aí nós eu fiquei sozinho, no único momento Dormindo eu com não o inimigo, consegui. né, William? Mais ou menos isso, né? É porque a palavra pra jantar é bem diferente, é cena. Então, assim, ela realmente Tá, pegou uma mas- peça em você. Tá, mas aí eu queria uma cena? Isso, sim. Me dá uma cena? Queiram uma cena ou necessitam uma cena. É bom, Então, bom assim- aprender. Vai aprendendo aí, ó. Tá vendo, Então, pessoal? assim, não teria como. Podcast é cultura. Mas assim, como que eu fazia? Essas palavras que eram muito diferentes, eu escutava, eu tinha um post-itzinho que andava comigo até ele quase se desmanchar. Aí eu acho que quando ele se desmanchou, realmente o espanhol entrou na minha mente. E aí eu escutava uma palavra diferente, eu anotava ali. Quando eu chegava em casa, eu traduzia, né? Não tinha essa facilidade o tempo todo já de estar traduzindo. Aí eu traduzia, eu ia colocando lá o que eram essas palavras mais diferentes. E aí acabei aprendendo com bastante facilidade, me saí super bem. Que legal, menina, que legal. Eu passei 15 dias fora do Brasil, lá do outro lado do mundo. E eu senti, sabe o quê? Eu comecei a ter crise de abstinência de falta de pão de queijo. Esse é mineiro. É diferente, né? Sabe? Eu mandava mensagem pra Sônia assim, Sônia, quero pão de queijo. Aqui não tem. Aí achamos pão de queijo. Achou? Achamos, com muita dificuldade, mas achamos. Mas e como é que era o pão de queijo? Parecia pão de queijo, mas não tinha gosto de pão de queijo. Inclusive, se você for comer em algum lugar que for espanhol, não é pão de queso, porque pão de queso não é pão de queijo. Pão de queijo é Não o quê? Ai, agora eu me esqueci a palavra. Mas é porque é bem diferente também a palavra de pão de queijo. Então, pão de queso já não é pão de queijo. Não. Eu vou me lembrar até a gente. Então, mas lá onde eu tava, não era espanhol e nem inglês que ajudava, não, filha. Na Aí Coreia era- do Sul. Nossa, era difícil. Realmente. E como é que você comunicava? Então, tinha um pastor que foi junto com a gente, que ele foi tudo. Guia Entendi. turístico, motorista, cozinheiro, Tradutor. certo? Tradutor o tempo todo, certo? Só que em dado momento ele soltou a gente num mercado lá, certo? E eu queria comprar umas balas que ele tinha dado pra gente. Falei, poxa, essa bala é muito gostosa, vou levar pra Sônia, que a Sônia não tinha ido. E aí eu peguei e escrevi no Google, coloquei, né, bala de amendoim e pedi pra traduzir pro coreano.
E aí cheguei pra menina, mostrei pra ela, a menina olhou, leu, aí ela virou pra mim. Aí eu falei, não, certo. Não, aí ela me levou, não foi assim não, primeiro eu escrevi bala de amendoim, ela me levou lá e mostrou os carocinhos de amendoim. Aí eu falei, não, ela tá pensando que é amendoim, se eu tirar um amendoim e colocar só bala, ela vai me levar na seção de doce, pela embalagem eu identifico, aí escrevi só bala, aí foi onde que ela pensou que era bala de revólver, aí ela fez assim, ó. Sim. Aí eu falei, não, certo. Aí quando veio, chegou o pastor, né? O que tá acontecendo? Eu falei, eu queria aquela bala lá, moça, o senhor tá pensando que eu quero arma, não quero, eu só quero bala de amendoim. Pra levar pra minha esposa. Aí ele mas começou a rir. Isso acontece sabe? muito com o tradutor, ele vai ao pé da letra. É. Por isso que eu tô falando que se você jogar pão de queijo no trator, vai sair pano de queijo. E aí eu me lembrei, agora é cunhapê. Outra palavra que é igual eu tô falando. Quando eu escutava uma palavra assim que era totalmente, não entendi, eu anotava ali do jeito que eu escutei mesmo. E depois eu me esforçava para procurar encontrar a palavra. Não, mas é muito legal, muito legal. Sem falar que eu mandava mensagem pra Sônia 3 horas da tarde, ela não respondia pra mim. Mas também. Deu o que fazer pra eu entender. Eu falei, mãe, que gata. E o negócio mais doido foi quando eu embarquei, tava para embarcar lá e falei para ela, olha, eu tô saindo daqui agora, e são 24 horas de voo. 12 daqui a Addis Abeba e depois mais 11 de Addis Abeba até Seul. Mandando mensagem para ela, então você avança 12 horas no tempo. E na volta você retrocede 12 horas, 12 que aí horas que o negócio é mais doido. Eu mandando mensagem para ela, ó, nós estamos embarcando daqui 20 minutos, mas eu ainda janto com você hoje. É igual horário de chegada. Aí dá um nó na cabeça, não dá? Gente, sim. Dá um nó na cabeça. Aí ela ainda falou, como assim? Não sei, mas eu te garanto, ainda janto com você hoje. Beleza, certo. Ela me pegou na rodoviária aqui 10 horas da noite. Falei, ainda dá tempo da gente jantar. Nossa, realmente. Porque deu um nó. é loucura, porque você volta 12 No horas. tempo. Você volta 12 horas. Que loucura. Sabe? Então Muito são bom. essas experiências legais. O que mais que você conta pra gente aí da experiência lá de fora? Ai, não sei, depende quais são as outras dúvidas aí. Eu sempre falo da faculdade, né? Em relação à língua, sempre me perguntam. Você precisou morar lá, lógico. Sim. E como foi a adaptação para morar lá? A gente, igual eu falei, quando eu fui por uma oportunidade, conhecidos da família, morei com eles lá por 3 meses, uma família de conhecidos, e depois já fiz amizade na faculdade mesmo e acabei indo morar em um apartamento ali em conjunto, né, com os outros estudantes. E assim, o custo de vida é bem mais econômico, né, na época que eu morei lá, o real, R$ 1 valia 2,10. Então, assim, é como se dobrasse o valor do dinheiro, né? E hoje ele está um pouco, assim, igualitário, mas ainda assim compensa no câmbio. E aí a gente sempre morava em apartamentos, e é bem complicado, porque eles têm umas regras bem diferentes. Eles alugam a casa ou o quarto ali, e meio que você não pode levar visitas, você não pode fazer barulho, tipo, nenhum mesmo, não é só ali o incomodar mesmo. Então, eles têm umas regras bem diferentes, bem só deles mesmo, e a gente, como brasileiro e barulhento, só no conversar, às vezes, a gente passava por coisas boas ali. Eu me mudei 7 vezes. Quanto na tempo Bolívia. de faculdade? São 6 anos de faculdade, né? Mas eu morei 7 anos na Bolívia, porque até fazer a documentação e tudo, e regressar mesmo foram 7 anos no total. Tinham mais brasileiros lá com você? Muitos brasileiros, é bem comum, tem bastante brasileiro, mais do que a gente imagina. Eu falei eu sempre falo isso para minha família, eu falo que eu conheci muito o Brasil fora do Brasil. Porque daí eu conheci gente de todas as regiões do país, eu tenho amigos aí no país inteiro, e é muito legal, porque assim, por exemplo, aparece algum meme, alguma coisa regional, digamos, uma fala que é só do Pará. E eu consigo identificar porque eu tive amigos, convivi com pessoas assim. Então é muito interessante, a experiência é muito única, é muito boa mesmo. Que legal, menina. E a questão do Revalida, como que você se deparou com isso? Foi desafiador? Você conseguiu lidar com isso? Como foi? Porque não deixa de ser aspas, concurso. Sim. A diferença, então vamos assim,
quando a gente vai para o exterior, a gente já vai ciente de que vai precisar revalidar o nosso diploma no Brasil, né? E é por meio de prova. Antes, há uns 2 anos atrás, até uns 2 anos atrás, ainda existia uma forma de fazer a revalidação através de um processo, né? A gente levava diretamente ao juiz, mas isso já foi abolido. Hoje, a CFM só permite mesmo através da prova. Então, assim, sempre me preparei psicologicamente para aquilo, né? Mas a gente nunca sabe qual é o tamanho do leão até estar bem próximo dele, né? Então, assim, eu tenho a experiência em relação ao Revalida com isso. Com isso de, quando chegar próximo, perceber a grandeza dele. Então, eu saí da faculdade em 2023, minha colação foi em dezembro, e comecei a me preparar ali para o Revalida. Eu tinha amigos que já se preparavam desde sempre, mas eu não tinha muito isso, porque eu sempre fui muito dedicada à faculdade, eu sou muito assim de categorizar. Então, eu estou me preparando para meus exames da faculdade. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, agora eu fiz o Revalida. Agora eu já estou começando os meus estudos para residência, estou fazendo uma pós. Então, eu sempre vou vendo o nível do que eu preciso estudar mesmo, para não ficar ficando ansiosa à toa. E aí, o que acontece? Eu fui e fiz a primeira vez o Revalida Teoria, logo ali na primeira prova do ano, que são 2 por ano. Certo. E aí, eu fiz a 2024.1 e eu reprovei. E eu sei que eu reprovei por 2 motivos, né? Falta de preparo, porque não tinha tido tanto tempo também. E o segundo, eu acho que porque ainda não tinha esse conhecimento que a gente está discutindo aqui hoje, de preparo, de como manter a calma. Então, assim, eu demorei bastante para conseguir me situar na prova, eu tremia. Então, assim, eu tive uma experiência ali, depois eu tive que sair dali e aprender a fazer prova. Não é a medicina. Então, você descobre, por isso que eu acho o tema, realmente, ele é muito relacionado por isso. Porque a gente não está aqui falando do tema, né? Ele não está ensinando, dando aqui uma aula de algum tema. A gente está falando de prova. Uhum. E você vai descobrir que a prova nem sempre vai ser só o conhecimento. Vai ter também a parte de saber fazer prova. E aí, reprovei a primeira vez, e aí voltei para casa, fui atrás de tudo isso, de métodos, de me acalmar, de como fazer prova, né? E aí voltei com tudo, sangue no olho, e aí aprovei já na segunda vez. E a segunda fase, porque são 2 provas, tem a primeira fase, que a gente faz 100 questões objetivas e 5 questões discursivas. E depois a gente vai para a segunda fase, ela é prática. Então, assim, eu que falo muito bem, assim, não tenho dificuldade nenhuma, vergonha nenhuma. Então, para mim era bem tranquilo, era como se fosse atender mesmo um paciente. E aí, aconteceu de novo. Fui pela primeira vez para fazer a prova e cheguei lá e descobri que não é simplesmente o conhecimento que vai ser o que mais vai importar, que sim, saber fazer a prova. A gente até chama isso de teatro. A gente fala assim, tem que aprender o teatro da prova. Porque, inclusive, depois que aprovei, agora já estou fazendo uma mentoria, fiz uma live, acho que foi até por isso que o Zé Roberto viu que eu estava, né, fazendo a mentoria e tudo, e justamente para falar sobre isso, que agora não é só a teoria, porque a teoria você já provou ali quando você fez a prova. E aí o que acontece? Você tem que saber como se sentar, cumprimentar o paciente. Tem estações em que só de você olhar no olho do paciente já pontua ali 0,25 ou meio ponto. Então, você vai descobrindo que realmente, por trás das provas, grande parte das vezes não vai estar só a teoria. Vai estar a forma de fazer a prova. Maravilha. William, legal. É bacana, né? Uhum. É bacana. Como a família do concurseiro pode ajudá-lo ou atrapalhá-lo? Carlinhos, eu acho que quando a pessoa, né, ela vai estudar para a prova, seja de manhã ou seja de noite, é muito importante que a gente saiba que naquele momento a gente está para fazer aquilo. Sabe? Eu acho que é muito importante na hora que você pegar e sentar para estudar, você esteja em um ambiente calmo, tranquilo e aonde você consiga realizar aquilo que você se propôs a fazer naquele momento, né? Em relação à família, eu acho que eles percebem, né, o momento em que eu estou estudando, o momento em que eu estou me dedicando. Eles assim, quando eu passo, minha esposa fala assim, mas você vai? Né? Você vai embora, mas a gente vai ter que mudar, né? Porque eu já passei em concursos, já, né, deixei de assumir alguns concursos
E eles ficam preocupados, né, com essa mudança, porque não é uma mudança só minha, é uma mudança familiar, né? Então, eles gostam de ver que a gente está estudando, que eu estou preparando, mas eles ficam preocupados com uma mudança do contexto familiar mesmo, para uma outra cidade, para um outro local. Mas quando eu vou viajar, quando a prova é fora, geralmente minha esposa vai comigo. Aí a gente sai para jantar, né, à noite, numa comida leve, mas num lugar gostoso, a gente vai ver um filme, né? Ela sempre gosta de ir comigo, a gente vai no shopping, a gente faz um passeio. Então eu acho que a família, ela é uma base, né, é a base de tudo, ela é fundamental, né? Então muitas pessoas vão fazer o concurso e elas ficam muito ansiosas porque aquele concurso dá expectativa de uma vida melhor, Exatamente, né? né, de um emprego, de uma estabilidade, né, de saber que eu acho que assim, né, ninguém vai ficar rico com o concurso, né, mas vai ter ali a certeza de que pode pagar suas contas, né, de que pode ter uma vida melhor, ainda mais pra gente, pra mim, no caso, que saí de uma vida muito carente, de várias limitações, né, o concurso público foi uma possibilidade de saber que eu não vou voltar a passar necessidade, a ficar com fome. Então, assim, eu acho que a família saber o que a gente está se, né, propondo a fazer e o apoio da família é de extrema importância, né? Em relação ao Revalida, tem um ponto aí diferente, porque a maior parte das pessoas que estão fazendo Revalida, elas apostaram todas as fichas naquilo. Porque, como você falou, né, o concurseiro, ele já vai com uma expectativa alta, né, com certeza de melhorar mesmo. E só que a gente tem essa parte de que você já fez uma faculdade para aquilo. Você já é, e você agora precisa provar para alguém o que você já é. E então, assim, há 6, 7 anos da sua vida já é aquilo, e aí agora você precisa provar para alguém. Então, assim, família realmente todas as vezes que eu fui também, meu esposo foi comigo. E assim, é essencial, nossa, é maravilhoso. Realmente acho que é algo que ajuda muito também a se tranquilizar. Não precisa ser cônjuge, né? Talvez aí um filho ou a mãe. Para estar junto, eu acho muito legal. Sempre me ajudou muito. Mas tem a diferença de família e parente, né? E aí sempre tem aquele parente que chega, mas você não tem um plano B? Né? Que me aconteceu. Na época eu estava fazendo terapia. Com aquele olhar cheio de colesterol, né? Na época eu estava fazendo terapia e a pessoa virou para mim e falou, mas você não tem nenhum plano B se não der certo? E aquilo, mas é incrível, né? Porque assim, é claro que para afetar a gente é a gente que permite. Só que quando vem de família, costuma pegar. E aquilo encucou e eu fiquei uma semana assim, pensando, gente, não, eu não tenho um plano B. E se eu não passar no Revalida, e aquilo entrou na minha mente, sabe? Assim, realmente foi... Isabela, mas sabe por que você não tem um plano B? Porque vai dar certo. Exatamente. Não tem outra alternativa. Exatamente. E o pensamento, a gente materializa, Carlinhos. Exatamente. A gente materializa aquilo que a gente pensa. Exatamente. Então ela não pensou em plano B, por quê? Porque sempre soube que ia dar certo, Exatamente. Vai dar certo. Exatamente. Sim. E quando ela traz que ela fez a primeira, né? Depois ela fez a primeira, não passou, mas fez a segunda e passou. Depois foi para... O processo é esse. O processo é esse. Quanto mais você se prepara, quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa aquilo. Sim. E assim, eu acho que a gente que faz fora também, o outro ponto, né? Além disso de normalmente não ter um plano B, e realmente o Revalida ser a única e pronto, é a questão de que eu acho que como a gente estuda fora, os nossos pais, eles não veem, né, a nossa família ali, pais, né, às vezes o esposo normalmente vai junto, né, eu não era casada quando fui fazer faculdade no exterior, e aí, os familiares, os pais ali, eles não te veem estudando durante a faculdade. Então, eles não se acostumam. E aí, você chega em casa, e aí você estudou só 3 horas hoje, digamos. Ai, nossa, hoje eu só estudei 3 horas, meu Deus. Você já tá ali cheio de culpa. E seus pais são assim, nossa, filha, você estudou tanto hoje. Descansa um pouco. E você tá assim, não, eu preciso estudar bem mais, né? Assim, a cobrança que a gente já tem em si mesmo. E às vezes isso. Vamos ali no mercado para você dar um espairecida e você tá naquele momento ali que você está estudando. Então, assim,
como a família pode fazer para ajudar é não interromper. Não faça que seja necessário a gente colocar uma placa ali no quarto dizendo não interrompa, porque vai ficar chato. Exatamente. Mas em relação ao demais, realmente o apoio da família é excepcional. E Viu, compreender Carlinhos? o momento, né? Fala, meu querido. Então, que nem falou, a gente faz a prova, passa por tudo isso, vai lá no dia da prova, sofre, e vai e passa. Aí no dia da nomeação, vai daquele jeito, né? Tudo escangalhado. Não fala um homem, barba mal feita, cabelo. Não pode, né? Tem que ir na barbearia do rei. Exatamente. Exatamente. Não adianta nada. Fez todo o processo, gastou horas e horas estudando, adquiriu livros, fez investimento, gastou com a viagem, pagou para fazer a prova, porque tem ali a sua inscrição. E aí, passou no concurso público, foi chamado, vai ser empossado. Aparece com o cabelo daquele jeito, com a barba daquele outro jeito. Aí não dá, colega. Aí não dá. Se tem que fazer um negócio bem feito, tem que fazer barba, cabelo e bigode. E aí, finalmente, é que é a parte gostosa, onde você vai conhecer a barbearia do rei. Onde você sai um príncipe. Beleza, eles não prometem, porque isso vem de berço, conforme este que vos fala. Você tá rindo, mas autoestima é tudo, queridão. É a gente olhar no espelho e se ver um leão. Aí, você vai lá, vai sair bonito, alinhado, cabelo cortado, barba também aparada. Ou se você não gosta da barba, vai ter a sua barba também retirada. Mas o importante é você sair alinhado. Imagina só, você chegar para ser consultado por um médico homem com o cabelo daquele jeito, com a barba daquele jeito. Não vai ficar legal. A mesma coisa, o servidor público também precisa cuidar da sua aparência. Então vai lá na barbearia do rei, onde você sai um verdadeiro príncipe. E falando que conheceu a barbearia por intermédio do podcast, o copinho d'água é na faixa. Não esquece disso, tá? Agora, você que está nos assistindo, gostou do assunto? Aproveita, compartilha com outras pessoas. Não é inscrito ainda no canal? Aproveite, faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma das novidades. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Já se inscreva também na Spotify, Amazon Music e também na Apple Podcast. Aproveite, já faça o pacote completo. E se você ainda tem o desejo de ver a sua empresa tendo um nome narrada por este galã que vos fala, é só você entrar em contato com a G7 Produções. Eles vão te passar todas as informações necessárias para que a sua marca também seja veiculada aqui no podcast Soltando o Verbo. Fechou? Agora conta uma coisa para mim, Isabela. O Revalida é só nível Brasil ou há necessidade, por exemplo, em outros países de língua espanhola também? Sim, em outros países, por exemplo, a Espanha, na verdade, todo o país que você precisar sair, você vai precisar revalidar. A diferença é que o exame mesmo varia de cada país. Perfeito. Na Espanha, é somente avaliação curricular. Então, você leva seus documentos, entrega lá, só que é uma avaliação bem demorada, de mais ou menos uns 2 anos. E depois disso, eles avaliando, vendo, né, que o curso foi bem feito, tudo certinho, aí eles revalidam seu diploma através mesmo só dessa avaliação. Maravilha, maravilha. Certo. William, estamos aí caminhando para os finalmente, a hora que passa rápido. Eu falei para vocês que voa. E aqui não é igual, eu fiz a viagem de voltar. Infelizmente não tem como voltar. Nós vamos fazer agora um bate-bola bem rápido. Eu lanço a pergunta, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, vocês respondem. Combinado? Uhum. Um dia de estudos ou uma série? Série no sentido de Almerchan. Série dessas aí que você tá... Não série Streaming. de estudos. É que a gente não pode falar Tá. a plataforma aqui. Que Série de senão o Almerchan streaming. ia- Streaming. Stream. Nossa, esse pessoal da produção é outro nível. Ah, Carlinhos, eu gosto bastante de estudar. Não vou mentir pra você, não.
Então, eu acho que o estudo, ele não só para concurso, tá? O estudo ele é para a vida, né? Exatamente. Então, assim, na minha atuação, quando eu vou lidar, né, com uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, um relatório meu pode tirar uma criança de uma família ou não. E Então, esse eu tenho que ter segue, né? muito cuidado com isso. E como que eu tenho cuidado? Estudando, enxergando as expressões da questão social, enxergando aquilo de uma forma diferente, enxergando o ser humano como ser humano. Então eu gosto muito de estudar. Então eu gosto de streaming, mas eu gosto de estudar. Então um dia de estudo. Maravilha. Uma palavra que define suas metas. Uau! Uau. Define as minhas metas. Melhoria de vida. É mais do que uma. Mas melhoria de vida. Acho que seria isso mesmo. Maravilha. Um sonho que ainda deseja realizar. Jesus amado. Um sonho que eu desejo realizar. Difícil. Não, um sonho que eu desejo realizar. Nossa, Carlinhos. Isso daí é o pessoal da produção. O pessoal da produção. As Ajuda aí, perguntas que produção. vocês fazem aí. Cadê um os sonho universitários? que Você desejo prefere realizar. cartas ou você Eu prefiro. pula? Pedir ajuda para o universitário não vai dar, né? Porque o sonho é meu. Ah, Carlinhos, não sei. Eu acho que. Não sei. Eu tô tão satisfeito com a minha vida. Nossa, que Bênção. Que delícia! bênção. Glória a Deus por isso, Amém. menino. Sonhar. Não sei. Que Ai, bênção. gente. Pessoal, Maravilha. ao vivo acontece assim mesmo. Vou pular. Certo? Então, maravilha. Um dia que te faz ter saudades. Uau. Me faz ter saudades. Eu acho que um dia qualquer da infância. Aquele dia que você saiu, que eu saí, num dia de chuva, com as minhas amigas, gritando, correndo, pé na lama, Rondônia, interior de Rondônia. Então, pé na lama, chuva, dança e nada na cabeça, e voltar para casa, banhozinho quente e um bolinho quente da mãe. Maravilha, maravilha. William, Ah. uma comida favorita. Tá. Vamos lá. A feijoada que meu pai fazia. Nossa. Por que, William? Uai, porque eu ficava do lado dele, vendo ele fazer a feijoada, ajudando ele a fazer, a gente ficava conversando. Então, comida remete memória, né? Que remete sentimento e que me remete ao meu pai. Agora, um momento, ele falou de memória. Esse povo tá combinando, viu, Carlão? Um momento Tô ruim. vendo mesmo, Carlinhos. Então. Você tá desse jeito mesmo. Um momento ruim na memória. Momento ruim. Uau. E essa aí não foi difícil porque eu já citei a xenofobia e me veio a memória, né? Então acho que o momento ruim foi esse momento, esse dia que real aí, que eu saí com 2 bolivianos, né? Que é a moeda da Bolívia, de casa, porque lá o estudante paga 1 bol no ônibus. Então era 1 bol para ir, 1 bol para voltar. Mas o restante da população paga 2. E eu saí apenas com 2 bols de casa e chegar no ônibus e ele dizer, no meu ônibus não tem estudante estrangeiro. Só é estudante aqui se for boliviano. Então me cobrou 2 bols e aquela sensação de desespero, de insegurança financeira mesmo, de falar, e agora, como eu vou voltar para casa? Claro que a gente dá um jeito e tudo, mas uma memória muito ruim foi essa. Mas passou. Graças a Deus. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Todas. A gente é que quer selecionar as coisas. Até né? as ruins. Para ficar bem claro. Carlão, agora vamos ver a resposta do William. Um abraço que você daria em alguém que não está mais aqui hoje. No meu pai. No meu pai. Com certeza. Que benção. Que benção. Que a maioria das pessoas que vem aqui é que a gente não pergunta para as pessoas. Pera aí, Carlinhos. Segura. Pergunta pra ela primeiro. Pergunta pra ela também a Tá. mesma pergunta. Tá. Um abraço que você daria em alguém que não está mais aqui com a gente hoje.
Então, eu ainda não perdi ninguém tão próximo. Eu me acho privilegiada por isso. Legal. Mas se eu fosse pensar aqui, apesar de não ter sido tão próxima, eu gostaria de ter aproveitado mais tempo com a minha avó. Falei, segue ali. São os avós. 99,9%. A gente não pergunta, tá? Você escolheu seu avô porque seu pai tá vivo ainda? A gente não faz essa pergunta, certo? Mas a maioria que vem falam dos avós. Aí a gente vê a responsabilidade que a gente tem, não somente como pais, mas com os descendentes dos nossos filhos. E parece que essa responsabilidade, Carlinhos, ela vem de uma forma inata, pelo que eu via do meu pai com o meu filho. Era muito diferente a relação dele, e o amor dos dois era uma coisa muito, sabe? Diferente, é uma coisa muito forte. Eu acho isso muito interessante. É que, vou falar com conhecimento de causa, tendo em vista que a gente está com um netinho de 1 ano e 9 meses, e segundo a Isabela, que a gente mostrou aqui antes do início do programa, ele é... Fala. Ele é sua cara. Lindo. Carlinhos, você não vai dormir hoje, Carlinhos. Ah, meu Deus Segura. do céu. Sabe? É que a gente, William, não tem a responsabilidade de educar. Não estou falando que a gente tem que deseducar, não é isso. Não é isso. Mas a gente já educou os filhos. Então agora ali é só curtir. Sabe? Então é diferente. Não dá para esclarecer e explicar, mas Esse sentimento, é diferente. né? É diferente. Certo? Então tá. Uma matéria que você tacaria fogo. Matemática, com certeza. E você, Isabela? Bom, falando da medicina, né? Porque matemática, sim, também. Mas na medicina seria a parte de leis do SUS. Porque eu estudei medicina e eu preciso saber leis do SUS. Mas, beleza, amém por isso, mas realmente tacaria fogo. Um 10 na prova ou 50 no Pix? 10 na prova. É. Com certeza. Com certeza. O 10 da prova. Tá. Agora complete essa frase. É. Eu sou extremamente... Nossa Senhora. Disciplinado. Ótimo. Eu sou bastante disciplinado. Eu sou extremamente... Extrovertida. Maravilha. É. Maravilha. Uma característica mesmo, bem eu. Vocês trouxeram uma lembrancinha para poder registrar essa passagem de vocês para cá? O que vocês trouxeram e por quê? O que você trouxe, Vitor? Carlinhos, eu trouxe um livro para você que eu já li, é meu, né, que é O Homem Mais Inteligente da História. Augusto Cury, médico psiquiatra, né, ele escreveu esse livro, onde ele, né, coloca Marco Polo com filósofos conversando numa mesa de bate-papo sobre Jesus Cristo. E eles descobrem, na realidade, que eles não sabiam nada e, né, a façanha da extrema inteligência de Jesus Cristo, né? Então, hoje nós viemos falar de inteligência, nós viemos falar de concurso público, mas a inteligência, ela vai para além do concurso público, né? Ela vai para além de muitas coisas, né? A inteligência, ela nos promove, ela nos possibilita condições de viver de uma forma mais unida, de uma forma melhor. E ninguém melhor do que, né, Jesus Cristo. Realmente, olha. E, assim, eu sou, assim, meio suspeito a falar de Jesus Cristo. Porque ele é meu mentor, ele é meu irmão mais velho, ele é meu Senhor, ele é meu amigo, sabe? Ele é meu exemplo de vida. Sabe, às vezes eu bato uns papos com ele meio doido, sabe, falo, olha, você me ensina tanta coisa, mas você me desculpa, tem hora que eu esqueço tudo e faço tudo errado, mas você me ajuda, sabe? Mas eu acho que essa sinceridade de coração também é o que ele espera da gente. Essa característica de compreender, de se colocar em seu lugar, de quem falha. Né? Porque ele é perfeito e ele não pede perfeição, ele é santo. A gente batalha, tenta, é claro, a gente não vai usar isso como desculpa,
mas ter essa consciência de que realmente às vezes a gente falha é importantíssimo. O cair é meu, o levantar é a misericórdia dele. E o mais importante é a gente aceitar isso. Exato. Aceitar a falha, porque nós somos seres humanos e no nosso processo de evolução humana é normal falhar, é humano falhar. Então eu acho que a gente tem que compreender as nossas falhas para que a gente possa compreender a falha do outro. Exatamente. sabe? Porque aí a hora que eu entendo que eu sou imperfeito lidando com imperfeitos, a perfeição se instala. Ó, ficou até bonito isso, Carlão. Depois você faz um corte disso daí. Pode deixar. Sabe? Pode deixar. Você pegou aqui o livro, meu querido? Peguei. Maravilha. Você. Eu trouxe uma ampulheta. Que legal. Apesar de que, né, a gente aqui dos bastidores sabe, a ampulheta, para você, a ampulheta ela me traz vários significados em relação ao estudo. Nas provas a gente tem o tempo, que é aí contagem regressiva. A gente tem o tempo que a gente precisa separar no dia para o estudo, né, que é importantíssimo. A constância é mais importante do que, né, do que simplesmente muitas horas. A qualidade, né, mas o tempo ele é importante, ele é necessário, ele vai mostrar foco, ele vai te ajudar a manter o foco e é ele que sempre está aí junto comigo para me ajudar a calcular o tempo, a ver quanto tempo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que está dentro do meu alcance e o que não está dentro do meu alcance. Maravilha. Eu acho que o tempo é o nosso bem mais precioso. É o agora, né? Exatamente. E a gente, você falou, né, nesse corre-corre ali no início, né? Obrigado por ter separado. Então, tempo tem sido algo muito valioso, que a gente precisa mesmo dar muito valor, porque a gente vive na correria do dia a dia e às vezes simplesmente não tem o tempo para si próprio, um tempo, né, para relaxar. E ele é importante. Exatamente. William, quem quiser te acompanhar não é perseguir não, viu, gente? O povo entende as coisas diferentes. Vou perseguir. Não, perseguir não precisa não. Precisa não, sabe? Quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, aí passando orientações para concurseiros, como que faz para te encontrar? Pode me seguir no meu Insta, é o william.nascimento944. Lá nas minhas redes sociais, eu falo um pouquinho do meu trabalho, falo um pouquinho também das minhas viagens, e também tem sim algumas coisas de concurso lá na minha rede social. Maravilha. Então pode me seguir Pegou aí, lá. Carlão? Sim, ele vai colocar depois. Maravilha. E você, Isabela, quem quiser entrar em contato com você, onde te acha? No meu Instagram, Isabela M. Mascarenhas, e tem o que é realmente agora focado ao Revalida, que se chama O Último Revalida, a minha mentoria para a segunda fase, bem ali específico, não somente na teoria, mas em como fazer prova. Maravilha, maravilha. Deixa aí uma recomendação, uma orientação final para quem nos acompanhou até agora. Pessoal, então, quando for fazer, falando agora de concurso, né? Certo. Quando for fazer concurso, pega o edital, analisa o edital com calma, vê data de prova, horário, vê matéria que vai cair, estuda com calma, com tempo de qualidade, resolvam questões, é muito importante, tá joia? Lembre-se, né? Não comam nada pesado, bebam bastante água, tenham um sono de qualidade dias antes de fazer a prova, vá com tranquilidade e, mais importante, acredite em você, acredite nos seus sonhos, porque eles acontecem, eles são concretizados e vai dar certo. Maravilha. Isabela. O meu recado seria, igual a gente comentou aqui sobre Jesus, né? Eu falei, em dado momento da entrevista, a importância da fé, né? E é comprovada mesmo que a parte da fé, independente, né, de qual ela seja, a nossa que comumente, né, estamos vendo que é Jesus. Então, assim, a importância de também se apegar a isso, de ter esse tempo de qualidade, de meditar, de relaxar, né, de estar na palavra, de ter tempo de qualidade com a sua família, tá? Exercício é importantíssimo e colocar na mente, mentalizar o positivo, mentalizar o vai dar certo e bora para frente, continua os estudos que vai dar certo. Maravilha. Aqui nós conversamos hoje sobre concursos públicos. E a maior prova que nós temos é a prova da vida, onde cada dia
uma questão diferente é colocada para a gente passar ou não. Não se preocupe com as questões que ainda estão por vir, para os dias que ainda estão por vir. Se preocupe com o aqui e o agora. Aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast Soltando o Verbo. E até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.